Capítulo 5. Descarregada a balsa de lenha, a primeira preocupação de Pencroff foi tornar as chaminés um recanto habitável, eliminando a corrente de ar que soprava através dos corredores. Areia, pedras, galhos entrelaçados e terra molhada vedaram hermeticamente as galerias Dewey, abertas aos ventos provenientes do sul, e isolaram seu anel superior. Apenas um duto, estreito e sinuoso, que dava para o flanco, foi mantido, a fim de conduzir a fumaça para fora e criar um sistema de sucção na lareira. As chaminés viram-se assim divididas em 3 ou 4 quartos, se é que podemos dar esse nome àqueles antros escuros, que mal satisfariam uma fera. Por outro lado, estavam em terreno seco e era possível manter-se em pé, pelo menos no cômodo principal, que ocupava a área central. Uma areia fina cobria o solo e, pesando tudo, até conseguirem algo melhor, era possível acomodar-se ali. Enquanto trabalhavam, Harbert e Pencroff conversavam. Talvez, dizia Harbert, nossos companheiros tenham encontrado instalações mais adequadas. É possível, respondia o marujo, mas, na dúvida, não se abstenha. Mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Ah! Repetia Harbert. A falta que nos faz o Sr. Smith. Sim. Murmurava Pencroff. Esse era um homem de verdade. Era, disse Harbert. Perdeu a esperança de encontrá-lo? Deus me perdoe. Respondeu o marujo. Feitos os primeiros arranjos, Pencroff declarou-se bastante satisfeito. Agora, concluiu, podemos receber nossos amigos. Restava preparar a lareira e o jantar. Tarefa simples e fácil, na verdade. Grandes pedras achatadas foram dispostas ao fundo do primeiro corredor à esquerda, no orifício do estreito duto, que havia sido mantido. O que a fumaça não carregava de calor para fora bastava evidentemente para manter uma temperatura conveniente do lado de dentro. O marujo colocou algumas toras, entremeadas por gravetos, sobre as pedras da lareira, e a reserva de lenha foi armazenada num dos quartos. Estava às voltas com essa tarefa, quando Harbert perguntou se ele tinha fósforos. Claro, respondeu Pencroff, e acrescento, sorte a nossa, pois, sem esses fósforos, ou uma bucha, estaríamos em maus lençóis. Em último caso, acha que seríamos capazes de fazer fogo como os selvagens, respondeu Harbert, atritando 2 pauzinhos secos um no outro? Tente, meu rapaz, e tudo que obterá será uma tendinite. É, no entanto, um procedimento muito simples e disseminado nas ilhas do Pacífico. Não digo que não, respondeu Pencroff, mas tudo leva a crer que os selvagens conhecem a manha ou utilizam uma lenha especial, pois, mais de uma vez, já tentei produzir fogo por esse método e sempre fracassei. Logo, confesso preferir os fósforos. Onde estão os fósforos? Pencroff procurou no casaco a caixinha, da qual, fumante inveterado, nunca se separava. Nada. Vasculhou nos bolsos da calça e, para sua profunda estupefação, tampouco encontrou a referida caixa. Que coisa estúpida, mais do que estúpida! Vociferou, olhando para Harbert. Deve ter caído do meu bolso, perdi-a. Mas você, Harbert, será que não tem nada que sirva de bucha para fazermos fogo? Nada, Pencroff. Coçando a cabeça freneticamente, o marujo, seguido pelo rapaz, deixou o abrigo. Na areia, nas rochas, próximo à ribanceira do rio, os dois procuraram atentamente, em vão. A caixinha era de cobre, não lhes teria passado desapercebida. Sr. Pencroff, indagou Harbert, por acaso não se livrou dessa caixa quando estávamos no balão? Tenho certeza que não, garantiu o marujo. Porém, sacudidos como fomos, não é surpresa objeto tão pequeno sumir. Até o meu cachimbo me abandonou. Diabo de caixa! Onde pode estar? Veja, o mar está se retirando, disse Harbert. Quem sabe ela não caiu no ponto em que a portamos. Era pouco provável que encontrassem a tal caixa, que as ondas deviam ter misturado aos seixos da praia durante a maré alta, mas não custava tirar a limpo. Harbert e Pencroff dirigiram-se rapidamente até a ponta em que haviam desembarcado na véspera, a aproximadamente 600 metros das chaminés. Ali, em meio ao cascalho, nas reentrâncias das rochas, efetuaram buscas minuciosas. Nada. Se o objeto caíra naquele local, fora possivelmente arrastado pelas ondas. À medida que o mar se retraía,
o marujo vasculhava todos os interstícios das rochas, sem nada encontrar. Era uma perda grave, na circunstância, e, por ora, irreparável. Pencroff não escondeu seu imenso desapontamento e, circunspecto, não pronunciava uma palavra. Harbert quis consolá-lo, observando que, muito provavelmente, os fósforos estariam encharcados e inutilizáveis. De forma alguma, meu rapaz, rebateu o marujo. Estavam numa caixa de cobre muito bem fechada. E agora, como fazer? Não tenho dúvida de que conseguiremos, insistiu Harbert. O Sr. Smith ou o Sr. Spilett serão mais espertos do que nós. Sim, concordou Pencroff, mas, enquanto isso, estamos sem fogo, e nossos companheiros encontrarão apenas uma triste refeição à sua espera. Mas, reagiu impetuosamente Harbert, não é possível que eles não tenham fósforos ou pelo menos algum tipo de pederneira. Duvido muito, respondeu o marujo, balançando a cabeça. Em primeiro lugar, Nab e Smith não fumam, e muito receio que o Sr. Spilett tenha preferido conservar seu caderno à sua caixa de fósforos. Harbert não respondeu. A perda da caixa era evidentemente um fato lamentável. Ainda assim, o rapaz não perdeu a esperança de fazer fogo de uma maneira ou de outra. Pencroff, mais vivido e calejado, não pensava assim. Para ele, só havia uma coisa a fazer, aguardar o retorno de Nab e do repórter e desistir dos ovos cozidos que ele tinha em mente oferecer-lhes. Ora, um regime de carne crua não lhe parecia, nem para os demais, uma perspectiva agradável. Antes de regressarem às chaminés, o marujo e Harbert, precavendo-se ante a possibilidade de não obterem fogo, fizeram uma nova coleta de litófagos, e retomaram silenciosamente o caminho de seu abrigo. Pencroff, com os olhos cravados no solo, continuava a procurar a caixa desaparecida. Chegou a subir a margem esquerda do rio desde a foz até o cotovelo em que a balsa de lenha fora atracada. Foi novamente ao planalto, percorreu em todas as direções, procurou-a no capinzal da orla da floresta, tudo em vão. Eram 5 horas da tarde quando Harbert e ele chegaram de volta às chaminés. Desnecessário dizer que os corredores foram vasculhados até em seus mais escuros recantos, e as buscas, definitivamente abandonadas. Por volta das 6 horas, no momento em que o sol descia por trás das terras altas do oeste, Harbert, que ia e vinha pela praia, assinalou o retorno de Nab e Gédéon Spilett. Voltavam sozinhos. O rapaz sentiu um aperto inexprimível no coração. O marujo não se enganara quanto a seus pressentimentos, o engenheiro Cyrus Smith não fora encontrado. Tão logo chegou, o repórter sentou numa pedra e permaneceu calado. Extenuado, morrendo de fome, não tinha forças para pronunciar uma palavra. Quanto a Nab, seus olhos vermelhos atestavam o quanto havia chorado, e novas lágrimas, que ele não conseguia conter, diziam claramente que perderá toda a esperança. O repórter fez o relato das buscas empreendidas para encontrar Cyrus Smith. Nab e ele haviam percorrido a costa numa extensão de mais de 12 quilômetros, por conseguinte muito além do ponto onde se efetuara a penúltima queda do balão, queda seguida pelo desaparecimento do engenheiro e de Top. A praia estava deserta. Nenhum vestígio ou marca. Nenhuma pedra recentemente movida, nenhum indício na areia, nenhuma pegada humana em toda aquela parte do litoral. Tudo indicava que nenhum habitante frequentava aquela zona da costa. O mar parecia tão ermo como a praia, e fora ali, a poucas centenas de metros da areia, que o engenheiro encontrara seu túmulo. Nesse momento, Nab levantou-se e, com uma voz que ainda denotava um pingo de esperança, exclamou: Não, não. Ele não está morto. Não, isto não. Ele? Impossível. Eu. Um outro qualquer, vá lá. Mas ele, nunca. É um homem que volta de tudo. Em seguida, perdendo as forças, murmurou: Ai! Não aguento mais. Harbert acorreu. Nós o encontraremos, Nab. Disse o adolescente. Deus nos irá devolvê-lo. Mas, até lá, alimente-se. Coma um pouco, por favor. E, dizendo isso, oferecia ao coitado alguns punhados de conchas, refeição magra e insuficiente. Embora estivesse há horas sem comer, Nab recusou. Privado de seu patrão, não podia, não queria mais viver. Quanto a Gédéon Spilett,
devorou aqueles moluscos, e em seguida, deitou-se na areia, ao pé de um rochedo. Embora esgotado, estava calmo. Então, Harbert aproximou-se dele e, tomando-lhe a mão, falou: Sr. Spiller, descobrimos um abrigo aonde irá sentir-se melhor que aqui. Está anoitecendo. Venha descansar. Amanhã, veremos. O repórter levantou-se e, guiado pela mão do rapaz, dirigiu-se às chaminés. Nesse momento, Pencroff aproximou-se dele e, com toda a naturalidade do mundo, perguntou-lhe se por acaso não teria um fósforo consigo. O repórter parou, procurou nos bolsos, e nada encontrando, respondeu: Tinha, mas devo ter jogado fora. O marujo então chamou Nab, fez-lhe a mesma pergunta e recebeu a mesma resposta. Maldição! Praguejou o marujo, incapaz de conter-se. O repórter ouviu a praga e, voltando-se para Pencroff: Nenhum fósforo? Nenhum, e, consequentemente, nada de fogo. Ah! Exclamou Nab. Se o patrão estivesse aqui, saberia como tirá-los dessa. Os 4 náufragos permaneceram imóveis e entreolharam-se, não sem inquietude. Foi Harbert o primeiro a romper o silêncio. Sr. Spiller, o senhor é fumante, tem sempre fósforos consigo. Procure novamente. Um único fósforo nos bastaria. O repórter voltou a vasculhar nos bolsos da calça, do colete, do paletó e, enfim, para a grande alegria e surpresa de Pencroff, sentiu um palitinho perdido no forro do colete. Seus dedos haviam-no capturado através do pano, mas não conseguiam retirá-lo. Como devia ser um fósforo, e um único, era imperioso não decapitá-lo. Posso tentar? Pediu o rapaz. E, habilidosamente, sem quebrá-lo, conseguiu remover o pedacinho de madeira, o miserável e valioso pauzinho, que tanto significava para aqueles infelizes. Estava intacto. Um fósforo! Exclamou Pencroff. Ah! É como se tivéssemos um carregamento. Pegou o fósforo e, seguido pelos companheiros, retornou às chaminés. Aquele palitinho, que nos países habitados riscamos com tanta indiferença, e cujo valor é nulo, ali requeria extrema precaução. O marujo certificou-se de que estava bem seco. Feito isto, pediu: Precisamos de papel. Aqui está, disse Gédéon Spiller, rasgando, após certa hesitação, uma folha de seu caderno. Pencroff pegou o papel que o repórter lhe estendia e agachou-se diante da lareira, abastecida com tufos de capim, folhas e musgos secos instalados sob as achas, dispostos de maneira a fazer o ar circular livremente e assim inflamar a lenha seca. Pencroff dobrou o pedaço de papel em forma de cone, como fazem os fumantes de cachimbo durante as ventanias, e introduziu-o por entre o musgo. Pegando em seguida um seixo ligeiramente áspero, limpou-o com cuidado e, com o coração disparado, riscou lentamente o palito, prendendo a respiração. A primeira tentativa não surtiu qualquer efeito. Pencroff não pressionara com muita força, temendo descascar o fósforo. Não vou conseguir, disse, com a mão trêmula, vou danificar o palito. Não consigo. Não quero. E, levantando-se, incumbiu Harbert de substituí-lo. O rapaz pareceu tomar um susto. Seu coração bateu mais forte. A caminho de roubar o fogo do céu, Prometeu certamente estava mais calmo. Harbert, contudo, não hesitou, riscando prontamente o palito no seixo. Ouviu-se um pequeno crepitar e uma tênue chama azulada brotou, produzindo uma fumaça resinosa. Harbert virou lentamente a cabeça do palito para baixo, de maneira a alimentar a chama, e introduziu-a em seguida no cone de papel. Em poucos segundos, o fogo consumiu o papel e se propagou pelo musgo. Instantes depois, a lenha seca estalava e uma alegre labareda, ativada por um vigoroso sopro do marujo, brotava na escuridão. Resumindo, exclamou Pencroff, levantando-se, nunca fiquei tão nervoso na vida. Certo é que aquele fogo, sobre o átrio de pedras achatadas, reconfortava. A fumaça fluía com facilidade pelo estreito duto, o sistema de sucção da chaminé funcionava e um calor agradável não demorou a se espalhar. Cumpria zelar para que não se extinguisse e, para isso, conservar sempre um punhado de brasa sob o borralho. Mas isso era mera questão de cuidado e atenção, uma vez que lenha não faltava e o estoque poderia ser sempre renovado em tempo útil.
Pencroff tratou logo de aproveitar aquele fogo, preparando uma iguaria mais nutritiva do que simples litófagos. 2 dúzias de ovos foram trazidas por Harbert. O repórter, recostado num canto, observava esses preparativos sem nada dizer. Um triplo pensamento agitava-lhe a mente. Cyrus continuava vivo? Em caso afirmativo, onde poderia estar? Se sobreviver à queda, como explicar não ter dado sinal de vida? Quanto a Nab, vagava sem rumo pela praia. Não passava, agora, de um corpo sem alma. Pencroff, que conhecia 52 maneiras de preparar ovos, não teve escolha naquela circunstância, só lhe restando cozinhá-los sob as cinzas quentes. Em poucos minutos, o cozimento foi operado e o marujo convidou o repórter a participar do jantar. Foi a primeira refeição dos náufragos naquela costa desconhecida. Os ovos cozidos estavam excelentes, e como o ovo contém todos os elementos indispensáveis à alimentação humana, os 4 náufragos sentiram-se saciados e revigorados. Ah, se a tripulação estivesse completa! Se todos os 5 prisioneiros evadidos de Richmond ali estivessem, sob aquele conglomerado de rochas, diante daquele fogo crepitante claro, sobre aquela areia seca, talvez então devessem louvar a Deus. Contudo, lamentavelmente, faltava ali o mais sagaz, o mais técnico também, aquele que era seu líder incontestável, Cyrus Smith. E o seu corpo sequer merecera uma sepultura. Assim transcorreu aquele 25 de março. À noite, do lado de fora, o vento soprava e a arrebentação monótona quebrava na praia. Os seixos, impelidos e carregados pelas ondas, rolavam num estrépito ensurdecedor. Após anotar sumariamente os incidentes daquele dia, o primeiro vislumbre da Terra Nova, o desaparecimento do engenheiro, a exploração da costa, o episódio dos fósforos etc., o repórter retirara-se para o fundo de uma galeria escura e, ajudado pelo cansaço, terminara por pregar o olho. Harbert também se entregará ao sono. Quanto ao marujo, com um olho vigilante, passou a noite junto à lareira, para a qual não economizou lenha. Um único náufrago não dormiu nas chaminés. Foi o inconsolável e desesperado Nab, que, durante toda a noite, a despeito das recomendações dos companheiros para que descansasse, vagou pela praia chamando pelo patrão.